Glória a Deus, glória a Jesus. Quero cumprimentar os irmãos, quero cumprimentar as irmãs, quero cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Passando aqui para avisar os irmãos que esta mensagem é uma mensagem gravada, a qual eu recebi o convite para ministrar no segundo dia da campanha no canal do nosso irmão Rafael, canal Projeto Fé Viva, amém? Então vou estar ministrando a palavra de Deus e que os irmãos possam assim estar deixando like, compartilhando e glorificando o nome do Senhor. Nos ajude a alcançar o número de almas possível. Ouça esta mensagem até o final. Deus vai falar contigo e você que precisa também renovar a tua aliança com Deus. Amém? O céu está aberto, Jesus também está de braços abertos te esperando a reatar este compromisso, tá bom? A reatar esta aliança, se porventura foi quebrada. O Senhor sente falta de ti. Corra para os braços de Cristo enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, amém? Fique aí agora com esta mensagem da parte de Deus para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus. Fé viva, que Deus abençoa, em nome de Jesus, a vida do servo de Deus, que Deus continue abençoando, que Deus continue guardando, livrando, protegendo e dando graça ao teu servo, amém? Que Deus abençoe, irmão Rafael, por esta oportunidade que nos é ortogada, de estar trazendo a palavra de Deus, fazendo o ID do Senhor, né? Então vamos lá ao tema subordinado, uma nova aliança com Deus. Eu quero estar deixando aqui para a nossa meditação, segundo as Crônicas, do seu capítulo de número 15, amém? Segundo as Crônicas, capítulo 15, apenas um versículo para nossas meditação. Segundo os Crônicas, capítulo 15, verso de número 12, amém? Em nome de Jesus, vamos falar um pouco acerca de aliança, e Deus ele me deu pela sua misericórdia um tema. O tema da campanha é em busca de uma nova aliança com Deus, mas o tema desta mensagem a qual o Senhor me concedeu é: eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Diga comigo, você ouvinte de casa, eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Amém? E vamos ver aquilo que Deus ele tem para os nossos corações. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo de número 12, para a glória de Deus. Diz assim: e entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Eu vou repetir. E entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus dos seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Fecha teus olhos, vamos fazer uma breve oração. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco à tua disposição. Meu Deus, como menor vaso, Senhor, da tua casa, Senhor, falho, imperfeito, miserável, pecador. Meu Deus, está aqui um tema, Senhor, muito profundo, muito forte, muito sério, Pai. Meu Deus amado, eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Meu Deus, que essa mensagem, meu Deus, venha ser a melhor mensagem, meu Pai, pregada, Senhor, por estes lábios. Que essa mensagem, Senhor, venha impactar a minha vida. Que essa mensagem, Senhor, venha impactar o coração dos ouvintes. Meu Deus, que venha haver conserto, que venha haver renovo de aliança, Pai. Senhor, aquelas alianças que estão quebradas, aquelas alianças que estão trincadas, aquelas alianças que estão rachadas, enferrujadas, para aquelas pessoas que não sentem mais, Senhor, prazer de estar, Senhor, na Tua presença. Aquelas pessoas, Senhor, que estão frias, que estão fracas, aquelas pessoas, Senhor, que estão sem vontade de viver, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e que jamais volta vazia, que esse vale de ossos
ossos secos e numerosos, Pai, venha voltar novamente a ter vida, Pai, com o sopro da Tua palavra, com o sopro, Senhor, da Tua palavra, que venha haver renovo, Senhor, que venha haver quebrantamento de coração, que venha haver arrependimento digno, Senhor, que venha haver, Senhor, mudança de vida espiritual, meu Deus, que essa frieza, essa apostasia, meu Deus, essa quebra de aliança venha bater em retirada. Pai, fala conosco, meu Pai, me renova nessa hora, nesse momento, renova os ouvintes, derrama da Tua glória, derrama da Tua presença, derrama do Teu poder e fala conosco, em nome de Jesus, aleluia. Bem, meus amados e queridos irmãos, Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu já falei, estamos diante de um tema bastante interessante para a minha vida e para a tua vida. O tema desta mensagem é: eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Vou repetir: eu preciso renovar a minha aliança com Deus. O tema da mensagem em 2 Crônicas, capítulo 15, é: Asa renova a aliança do Senhor. Vou repetir: Asa renova a aliança do Senhor. Irmãos, só se renova algo que um dia existiu, só se renova algo que um dia começou, só se renova algo que um dia foi novo, só se renova algo que um dia existiu primeiro. Renovo de aliança. Um dia, meus irmãos, nós fizemos uma aliança com Deus. Um dia nosso nome foi escrito no livro da vida. Um dia Deus perdoou nossos erros, perdoou o nosso pecado, apagou nossas transgressões e lançou no mar do esquecimento. Nós somos hoje chamados filho de Deus, privilegiado. Por quê? Porque temos uma aliança com Deus, temos uma aliança com o Pai. E esta aliança, meus irmãos, ela precisa cada dia ser polida. Esta aliança precisa cada dia ser lubrificada, para que não venha enferrujar, para que não venha ser rachada, para que não venha ser quebrada. Mas nós estamos vivendo uns dias, irmãos, a qual muitas alianças já foram quebradas, muitas alianças já foram trincadas, muitas alianças que precisam ser renovadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre renovo de aliança que eu quero vos falar, que eu quero vos transmitir, segundo a palavra que me foi ordenada. Irmãos, desde o princípio, desde o início, desde o Gênesis, que Deus ele sempre quis ter aliança com o homem, que Deus ele sempre quis ter um relacionamento. Quando eu falo de aliança, eu falo de relacionamento. Quando eu falo de aliança, eu falo de comunhão. Quando eu falo de aliança, eu falo de intimidade. Quando eu falo de aliança, eu falo de união. E desde o princípio, desde o Gênesis, desde Adão, que Deus buscava este relacionamento, que Deus buscava essa intimidade, que Deus buscava ter este compromisso com o homem, este compromisso com o ser humano. Por isso Deus criou o homem, aleluia, como alma vivente. E a Bíblia diz que Deus descia, meus irmãos, aleluia, na virada do dia, para se relacionar, para se comunicar com o homem, a qual Deus colocou a mão no barro e criou segundo a sua imagem e semelhança. E nesta comunhão, nesta viração, louvado seja o nome do Senhor, nesta intimidade que Deus havia tido com o homem, Deus agora deu mandamentos, Deus agora colocou princípios, aleluia,
sobre o homem. Havia no jardim, meus irmãos, logo após Deus ter criado Eva para ser adjuntora do homem, para ser a companheira, para ser a idônea, aquela que ia andar do lado do homem. Então havia no jardim também árvores plantadas. Existia uma árvore do bem, louvado seja Deus, a árvore da vida, que aquele que comesse desta árvore ia viver eternamente. Também existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesta conversa que Deus sempre tinha com Adão, que era o cabeça, louvado seja Deus, Deus colocou o princípio dizendo: Adão, existe árvores no jardim, dessa você pode comer, dessa você pode se degustar, Adão, dessa você pode se alimentar, mas existe uma árvore específica, existe uma árvore principal chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer. Vocês podem comer de todas, mas existe apenas uma que vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer Adão, certamente vocês vão morrer. E a Bíblia diz que um certo dia Eva, louvado seja Deus, está passeando no jardim, e Eva, agora, irmãos, os teus olhos vai fixar em uma árvore, justamente a árvore que Deus havia falado para Adão que não podia comer. A serpente está enrolada na árvore, e a serpente começa um bate-papo, começa uma conversa de chat, louvado seja Deus, começa uma conversa de zap, uma conversa de Instagram, uma conversa de Facebook com Eva, louvado seja Deus, começa-se a dialogar. Eva agora está comunicando com a serpente, Eva agora está, aleluia, conversando, dialogando, batendo papo com a serpente, porque quando o homem está conversando no WhatsApp, quando o homem está conversando no Facebook, o homem está conversando com a serpente. E tem muitos crentes, irmão, que deixou de conversar com Deus, esqueceu da aliança que fez com Deus e está conversando com a serpente. A serpente manda uma coisa e o crente curte, a serpente manda coisa e o crente bota kkkk. Meus irmãos, a serpente manda coisa e o crente está compartilhando. Assim foi Eva, bate-papo, diálogo, não mais com Deus, mas com a serpente. E a serpente agora vai pegar uma mentira e vai camuflar com uma meia-verdade e vai seduzir o vaso, o sexo mais frágil, que era a mulher. E a Bíblia diz, irmão, que a serpente agora vai enganar a Eva. O que o diabo mais sabe fazer é enganar. E nesses últimos dias o que está frutificando, louvado seja Deus, é o engano. O que está proliferando é o engano, é a mentira, é o pecado. Mas presbítero David, você leu lá em 2 Crônicas capítulo 15, calma, eu vou chegar lá. Vamos passear na Bíblia comigo, vamos nos encher de Bíblia e depois eu aplico aquilo que Deus, Ele quer falar conosco. E nesta conversa, meus irmãos, aleluia, a serpente vai induzir Eva, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer: Deus falou o quê? Que no dia que vocês comer vai morrer. É mentira de Deus, rapaz. Deus está mentindo, porque Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, você vai ser inteligente, você vai ser como Deus, e Deus não querendo que você, ser humano, seja como Ele, então Ele vai dizer essa mentira para você não comer do fruto. Olha como Satanás vem com diálogo, olha como Satanás vem com conversa, olha como Satanás vem para enganar, vem para seduzir, vem para tirar do propósito. E muitas das vezes, muitas pessoas sendo usadas pelo diabo, vem com conversa afiada: sai desta igreja, esta igreja prega uma doutrina muito dura, esse pastor é mentiroso, esse pastor está te enganando, esse pastor está em pecado. E muitas das vezes as pessoas acabam dando ouvido à voz da serpente. Quem tem o temor de Deus, coloca a mão na cabeça e diz: Jesus, não me deixa ser enganado pela serpente. Vai, coloca a mão na cabeça e diga: Jesus, não deixa eu ser enganado pela serpente. E a Bíblia Sagrada vai dizer,
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Eva em diálogo com a serpente, Eva agora, aleluia, pega do fruto, come, e ainda pega do fruto e dá para o seu marido, para o seu esposo, e dá para Adão. Adão não perguntou a Deus se podia comer, Adão não perguntou a Deus se podia provar, Adão não buscou discernimento da onde estava vindo aquele fruto. Automaticamente, ao receber o fruto, Adão ele pega e come, irmão. Quando Adão come, os olhos de ambos foram abertos, aleluia. Eles andavam nu e não se envergonhava, mas agora ele passou a se envergonhar. O homem não sentia dor, o homem, louvado seja o nome do Senhor, a mulher também não sentia dor, agora vai passar a sentir dor por causa da desobediência, por causa do pecado, porque fez exatamente aquilo, aleluia, na única árvore que Deus disse que não podia tocar, ele tocou, irmão. Por que nós somos assim? Por que nós somos dessa maneira? Por que nós somos dessa forma? Exatamente aquilo que Deus fala que não pode é o que a gente quer, exatamente aquilo que Deus proíbe é o que a gente parte para cima. Por que nós somos assim tão rebelde, coração tão obstinado, coração tão desobediente? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois Deus ele desce para conversar com Adão, porque eles tinham aliança, eles tinham diálogo, eles tinham compromisso. E agora Deus desce, e a Bíblia vai dizer que quando Adão ouve a voz de Deus soar no jardim, Adão se esconde, porque ele estava nu, e Deus procura Adão, cadê você? Senhor, eu vi a tua voz soar no jardim e escondi. Por que tu se escondeu, Adão? Porventura tu comeste daquele fruto que eu havia te ordenado que não poderia comer? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Por que nós não assumimos a culpa? Porque um colocando a culpa para cima do outro? Eu saí da igreja por causa daquele irmão, eu saí da igreja por causa daquela irmã. Não, eu fiz isso por causa do pastor, eu fiz aquilo por causa da missionária. Toma vergonha na cara, aprenda a assumir teu erro, se coloca diante de Deus e diz: eu saí porque eu, aleluia, não suportei, eu saí, aleluia, porque eu pequei, eu saí porque eu relaxei, eu saí porque eu não vigiei, aleluia. Adão colocou a culpa na mulher, e agora Deus foi para a mulher, e a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus não foi perguntar à serpente, Deus falou, quem sabe assim, já que ninguém quer se humilhar, já que ninguém quer se arrepender, então eu vou fazer o seguinte: Adão, vem cá, a partir de hoje tu vai trabalhar, tu vai comer do suor do teu rosto, louvado seja Deus. Vem cá, Eva, tu vai dar, aleluia, tu vai sentir dor de parto, tu vai dar luz a filho. E a serpente, vem cá, da semente da mulher, eu vou repetir, da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, vai nascer um, alabaia, sorebecanta, alabácia, ei, da semente da mulher, vai nascer um, aleluia, vai nascer um. Quem é esse? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quem é esse? É o desejado de todas as nações. Quem é esse? É aquele que está sentado no céu de glória. Quem é esse? Aquele que vai voltar, vai voltar, vai voltar. Quem espera a volta dele da glória, quem espera a volta dele da glória, quem espera a volta dele, glorifica. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu lhe ferirá o calcanhar, e esta lhe ferirá a cabeça. Louvado e engrandecido seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o tempo se passa, o povo começa a se corromper, o povo começa a se vender. A Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado o homem. A aliança que Deus fez com o homem agora é profanada.
Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, com muito pecado, com muita iniquidade, com muita desobediência, com muito desprezo à palavra de Deus, havia um homem a qual, aleluia, achou graça diante dos olhos de Deus, cujo nome era Noé. Noé era justo, Noé era perfeito, Noé não se corrompeu, Noé tinha aliança com Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o tempo vai se passando. Agora Noé, o pregoeiro da justiça, prega 120 anos para aquele povo, e o povo não obedecia, o povo não entrava para a aliança, o povo só queria, aleluia, distanciar da aliança de Deus, distanciar da comunhão. 120 anos pregando para o ser humano, 120 anos pregando para o ser vivente, 120 anos pregando para aquele que Deus pegou sua mãozinha linda, sua mão pura, sua mão santa, colocou no barro. Meus irmãos, todas as coisas foram criadas pela palavra, nós somos criados pela mão de Deus. E a Bíblia diz que 120 anos Noé pregando para o homem, para a mulher se arrepender, e o homem que foi criado pelas mãos de Deus, meus irmãos, não deu ouvido durante 120 anos, mas um dia somente. Quem é maior, 120 anos ou apenas um dia? Qual é o número maior, 120 anos ou um dia que Noé falou para os animais entrar na arca, os animais obedeceu. 120 anos, aleluia, Noé pregando para o homem desobedeceu. Um dia os animais, aleluia, obedeceu e teve vida. 120 anos o homem desobedeceu e morreu. É melhor a obediência um dia do que a desobediência em 120 anos. É melhor obedecer um dia e ser salvo do que desobedecer, melhor dizendo, uma vida toda e queimar no fogo do inferno. E a Bíblia vai dizer que Deus envia o dilúvio, acaba com tudo. Quem estava dentro da arca se salvou. E nesse momento você se encontra dentro da arca ou fora da arca, ou quem sabe você se encontra dentro da arca, mas longe da aliança. Quem sabe você se encontra dentro da arca, mas longe da presença, dentro da arca, mas longe da comunhão. É por isso que foi levantada esta campanha para renovo de aliança, para a aliança que está quebrada ser restaurada. É para isso que foi levantada esta aliança, juntamente com essa palavra, porque Deus quer restaurar aquilo que você mesmo, aquilo que eu, aquilo que nós em geral quebramos com Ele. E agora a Bíblia vai dizer que o dilúvio vem e mata toda a humanidade, mas quem estava dentro da arca foi salvo. Você está dentro da arca ou está fora da arca? Você está dentro da presença ou você está fora da presença? Na arca foi construído 3 andares, aleluia, baixo, andares segundo e andares terceiro. 3 andares por quê, presbítero David? Vou te explicar. O primeiro andar representa o Pai, o segundo andar representa o Filho, o terceiro andar representa o Espírito Santo. O primeiro andar representa a lei, o segundo andar, aleluia, representa os profetas e a graça, e o terceiro andar representa o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Evangelho do reino dos céus. E diz a Bíblia que depois que Deus acaba com a terra toda, no capítulo de número 9 do Gênesis, a primeira aliança que Deus vai fazer com a terra, o primeiro concerto que Deus vai fazer com a humanidade. Deus agora pega o arco, que não é arco-íris, aleluia, íris é o nome de uma deusa. Deus pega o arco, coloca no céu e diz, a partir de hoje, esse é o concerto que eu faço com toda o gênero humano, esse é o concerto que eu faço com toda a terra. Toda vez que chover, o meu arco vai aparecer no céu, em sinal de uma aliança que eu não vou mais destruir a terra com água. Que
maravilha! A terra não vai ser mais destruída, consumida pela água. Muitas das vezes chove, como choveu um tempo atrás no sul, matou muitas vidas, mas a terra toda não será mais destruída pela água. Mas eu quero te dar uma notícia: primeiro século acabou com água, mas o apóstolo Pedro, ele nos informa que agora não acaba mais com água, agora vai acabar com fogo. Qual é pior, a água ou o fogo? Então, para eu e você não ser consumido pelo fogo, o que é que temos que fazer? Entra na aliança, entra no concerto, entra na comunhão, entra na aliança e pede ao Senhor para polir novamente. E o tempo vai se passando, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. No capítulo 12, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão até saiu da terra, mas Abraão não saiu da parentela. Alabaia, sodeplácia, manto de comanaiastéria. Renúncia não pode ser pela metade. Renúncia não pode ser incompleta. Abraão saiu da terra, mas não saiu da parentela, porque Abraão, louvado seja Deus, levou seu sobrinho Ló, e quando chegou lá na frente, teve problema, porque os pastores de Ló discutiu com o pastor de Abraão, louvado seja Deus, de forma que ambos tiveram que se dividir, para não ter mais briga, picuinha e contenda. Muitas das vezes uma decisão lá atrás, uma decisão, aleluia, fora da direção de Deus, quando chegar lá na frente, você pode obter problema, mas Deus está dizendo: me consulta, me pergunta, alamante o de place entre o comandébia, me pergunta, busca de mim, para saber se eu vou pegar esse carimbo e vou bater dizendo: estar aprovado ou está reprovado. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus também tinha uma aliança com Abraão. Estamos falando de aliança. Aleluia. Deus, em uma certa feita, pegou Abraão. Louvado seja Deus. Quando Abraão pergunta: Senhor, eu ando sem filho, Senhor, e na minha casa eu tenho um herdeiro, Damasceno Eliezer. Senhor, eu estou sem filho. Deus pega na mão de Abraão, leva ele do lado de fora, porque eles dois tinham aliança. Abraão, olha para o céu, Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu pode contar. Eu imagino Abraão pegando teu dedo, contando uma estrela, 2, 3, 4 e se perdendo. Senhor, eu me perdi nas contagens, eu não consigo mais contar. Abraão, assim também vai ser teus filhos, assim também vai ser a tua descendência. Eu vou te prosperar, tu vai crescer. Hoje tu é pequeno, Abraão. Hoje tu não tem filho, Abraão. Hoje tu é humilhado, Abraão. Mas tudo na minha vida e na tua vida, crente, tem um propósito. O que significa que hoje eu e você é pequeno, amanhã eu e você pode prosperar. Eu não falo de uma prosperidade em dinheiro, não. Eu falo em uma prosperidade em geral. Hoje o fato de eu e você ser pequeno significa que Deus está nos preparando para sentar entre os príncipes amanhã. Quem acredita nessa palavra, abra a boca, abra a boca, abra a boca e glorifica. Louvado, engrandecido seja Deus. O tempo vai se passando. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó o teu nome é mudado para Israel. Nasce-lhe 12 filhos. Esses 12 é as 12 tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Israel começa a crescer, Israel começa a frutificar. Louvado seja Deus. Israel é neto de Abraão, aquele
que Deus fez a promessa, ó, louvado seja Deus. A promessa não foi no Isaac, mas foi, aleluia, através do filho de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E começa agora, irmão, um homem por nome José, que é vendido pelos teus irmãos. José agora vai para o Egito. Louvado seja Deus. José era escravo, foi vendido, foi próspero lá no Egito. Sabe por quê? Porque José fugiu da mulher de Potifar, o eunuco de Faraó. Em uma certa feita, aleluia, a Bíblia vai dizer que Potifar não estava em casa. José tinha tanta confiança, José tinha tanta credibilidade, que tomava conta de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomava conta ali, meus irmãos, da casa, aleluia, de Potifar. E uma certa feita, a mulher de Potifar, quero eu imaginar, ela pranchando o cabelo, ela dando uma descolorida no cabelo, colocando pince na língua, pince no umbigo, uma tatuagem, louvado seja Deus, na canela, uma tatuagem nas costas, passando batom vermelho, passando aí um perfume mais caro que existe, colocando um sapato alto, colocando uma mini saia, uma roupa com decotão no seio, e dizendo: vem cá, José, deita comigo. José, tu é um pão, tu é um docinho de coco. José, tu é meu. Eu imagino José dizendo: tu tá enganada, aleluia, eu sou um pão, mas eu tenho o pão da vida. Tu tá enganada, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu tenho promessa. Rabaiancho de comanaiastei, orienda labaia. Eu tô debaixo de promessa, eu tô debaixo de promessa, aleluia. Por isso que José foi governador, porque fugiu da mulher, fugiu da aparência do mal, fugiu do pecado, fugiu do perigo. Ei, foge da mulher para se assentar no trono. Tem gente que está renunciando ao trono e aleluia, preferindo a mulher. Ei, tem gente renunciando ao trono, preferindo Jezabel. Tem gente renunciando ao trono, preferindo Dalila. Tem gente renunciando ao trono, preferindo Ponte à toa. Mas faça como José, faça como José. Leva a túnica, mas não leva a chamada. Leva a túnica, mas não leva a presença. Leva a túnica, mas não leva o meu caráter. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tem gente deixando, louvado seja o nome do Senhor, o caráter. Tem gente deixando o trono, tem gente deixando a túnica. A Bíblia diz que José, ele vira governador. Chega o tempo agora da partida de José. José envelhece, Deus prosperou, Deus abençoou, porque ele foi fiel, fugiu do pecado, fugiu da aparência do mal. A Bíblia diz agora que Deus levanta um libertador por nome Moisés dentro do Egito. Moisés, quando foi pequeno, foi perseguido. Moisés pequeno foi humilhado. E a Bíblia vai dizer que Israel agora sendo escravo, Israel agora passando por humilhação, Deus agora tira o seu povo. Louvado seja Deus da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. 600 mil pessoas é introduzida dentro do deserto, que era para passar apenas 40 dias, mas murmuraram, ficaram 40 anos, porque a murmuração retarda as bênçãos de Deus. A murmuração nos tira do propósito.
E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que entraram de 600 mil pessoas, apenas 2 pessoas na terra prometida. O deserto é a maior escola, meus irmãos, que reprova a crente. Imagine 600 mil pessoas e apenas 2 pessoas chegaram até o final. Imagine aí comigo, de 600 mil, quantas pessoas morreu, aleluia, entrando apenas 2 pessoas na terra prometida. E a maior matéria que reprova é a matéria da murmuração e a matéria da desobediência. O tempo vai se passando, o povo vai se esquecendo da lei, o povo vai se esquecendo dos estatutos, o povo vai se esquecendo da aliança. Vem aleluia, a época do juiz. Um juiz era levantado por Deus, o povo entrava no concerto, mas quando aquele juiz morria, o povo se esquecia do concerto, o povo deixava Deus, o povo quebrava a aliança, Deus levantava outro, e quando o juiz morria, aleluia, o povo quebrava de novo a aliança. Não se pode brincar com Deus, não se pode brincar com a palavra de Deus. Ou você fica no concerto, ou você sai do concerto. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E diz a Bíblia Sagrada, chega o tempo, meus irmãos, dos profetas. Eu me recordo que Deus envia Jeremias a Jerusalém para dizer para aquele povo no capítulo 2, eu me lembro da aliança do teu noivado, quando Israel andava no deserto, por uma terra árida, uma terra onde não se semeava. Todos que se levantavam contra Israel era devorado, todos que se levantavam contra Israel era derrotado. Eu abatia, humilhava, porque Israel estava no deserto, estava passando por escassez, estava passando por prova, estava passando por luta, estava passando por dificuldade, mas era fiel, não me negava. Aí eu me lembro da igreja de Filadélfia, e tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Ei, mesmo debilitado, mesmo com pouca força, mesmo quase caindo, mas vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, aleluia. E Deus envia Jeremias e ele começa a trazer a memória do povo. Houve alguma nação que trocaram os seus deuses, ainda que não são deuses, mas Israel trocou a minha glória por aquilo que é de nenhum proveito. É o que mais está acontecendo hoje. Muitos têm trocado a glória, têm trocado a presença, têm trocado a glória por aquilo que é de nenhum proveito. Aleluia, estão trocando, irmão, ali na fonte de água viva por cisterna rota, cisterna seca que não retém águas. E Deus levanta o rei Asa, para renovar a aliança do Senhor. Aleluia, quando Abias morre, o seu pai, a Bíblia vai dizer que Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E o reino de Asa esteve em paz por 10 anos. Por quê, presbítero David? Porque Asa, ele fez o que era reto, ele fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. E quando eu e você faz o que é bom, quando eu e você faz o que é reto, quando eu e você obedece, ei, a nossa vida tem paz, nossa consciência tem paz, nosso coração tem paz, a nossa caminhada tem paz. Mas quando eu e você desobedece, vai acontecer como estava acontecendo no capítulo 15, aleluia, versículo 5, 6 ali, onde todas as nações se despedaçavam, onde tinha muita perturbação, não tinha mais paz na cidade, porque o povo tinha se esquecido do concerto. O rei Asa tirou os altos, o rei Asa tirou os bosques, o rei Asa tirou os cedros da casa de Deus, fez uma limpeza, fez um concerto. O rei Asa edificou cidades, portas, torres e ferrolhos ali. Louvado seja Deus. O rei Asa tinha um exército que carregava, meus irmãos, 300. Louvado seja Deus, 1000 de Judá,
que carregava lanças e pavês, louvado seja Deus. Mas teve um dia, meus irmãos, que um homem por nome Zera, o etíope, se levantou com 1.300.000 carros para, louvado seja Deus, pelejar contra o rei Asa. E a Bíblia diz que ele chegou em um lugar chamado, louvado seja o nome do Senhor, Maresa, aonde está ali junto de Zefatá. Zefatá, para quem não sabe, é lugar de enfrentar a crise. Ei, nessa hora, neste momento, ouvinte, você precisa enfrentar essa crise que tu tá vivendo, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela sentimental, seja ela emocional. Deus te colocou no vale de Zefatá para você, para eu enfrentar essa crise e não abaixar a cabeça, porque o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. O mundo está em colapso, mas a igreja está com o grandão da Galileia, passeando dentro da fornalha, entrando na cova de leão, no vale de Zefatá, mas está firme, está de pé. O mundo está curvando, o mundo está prestando, mas a igreja está de pé. O canal Projeto Fé Viva está de pé. O irmão Rafael está de pé. Os inscritos deste canal estão de pé, para a glória de Deus. Aleluia. E vai dizer a Bíblia que quando Asa vê aquele exército com 1.300.000, Asa apenas tinha 300.000, imagine, 300.000 para 1.300.000. A Bíblia vai dizer que Asa vai confiar de tal maneira em Deus, e ele vai clamar ao Senhor. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar quem o poderoso quer, o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Irmão, quando Deus ouviu este clamor, imediatamente Deus agiu, imediatamente Deus se lembrou do clamor e Deus abateu. Não importa qual é a multidão que está vindo contra a tua vida, não importa quanto é a multidão que está vindo contra a tua família, não importa quanto é a multidão, quanto é a legião que se levantou contra os teus. O Senhor, se você confiar nele, é o segredo, a confiança. Se você tão somente confiar, vai ser 1.000 etíopes, 1.300, vai ser legião, vai ser falange, dando aquele carreirão, batendo em retirada, vindo por um caminho e voltando por 7. A receita de Deus é confia, acredita, clama, obedece, que o resto Deus completa. Mas muitas das vezes acontece totalmente diferente. Quando nós deparamos com o gigante, quando nós nos deparamos com a multidão, nós ficamos com medo, nós queremos entrar na caverna, nós queremos fazer como Elias, quando a perseguição levanta, quando o vento assopra, quando a luta aperta, em vez de enfrentar, em vez de clamar, nós queremos caverna. Mas não entra na caverna não, eu não posso entrar na caverna não, sabe por quê? Porque quando Elias entrou na caverna, Deus não falou o que fazes aí, não. Se Deus falasse o que fazes aí, é porque Deus não ia estar lá. Mas Deus falou: Elias, o que fazes aqui? Se Deus falou: Elias, o que fazes aqui? É porque antes de Elias entrar, Deus já estava lá. Eu acho que você não entendeu, por isso não deu glória. Eu vou ser necessário repetir: Deus não falou o que fazes aí, porque se Deus falasse o que fazes aí, seria um sinal que Deus estava chegando naquela hora. Louvado seja Deus. Deus falou o que fazes aqui. Deus estava dizendo: Elias, antes de tu entrar eu já estava aqui. Não adianta tu se esconder, Elias, porque até mesmo tu tentando se esconder, eu estou te vendo. Lembra de Davi no Salmo: Senhor, louvado seja Deus, ainda informe, Senhor, ainda eu informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecia, e todas estas
as coisas no teu livro foram escritas. Senhor, se eu subir no céu, ó o Senhor lá. Pai, se eu fazer lá no inferno a minha cama, ó o Senhor lá. Para onde eu vou fugir da tua face? Para onde eu vou me esconder da tua presença? Jonas tentou se esconder, Deus permitiu o vento, hein? Deus permitiu soprar. Não se esconda não, não se esconda não, porque os olhos do Senhor está contemplando todas as coisas, conforme está escrito em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons, contemplando os maus. O Senhor está me dizendo: não se esconda. Louvado e engrandecido seja o Eterno. Muitas das vezes dá vontade de se esconder, muitas das vezes dá vontade de fugir, muitas das vezes dá vontade de pegar o chamado, pegar o ministério e de enterrar e dizer: a partir de hoje eu não quero mais. Mas Deus está dizendo hoje: entra na aliança. Deus está dizendo: você tem uma aliança comigo, lembra. Deus está dizendo: você tem um concerto comigo, apenas eu quero que você lembra e entre no meu concerto. Apenas eu quero que você se arrependa e se volte para mim. Apenas eu quero que você, aleluia, peça para mim polir a tua aliança, que eu estou de braços abertos para fazer uma nova história na tua vida. Deus jogou por terra o exército dos etíopes. Deus envergonhou aquele 1 milhão. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Deus vai usar um homem por nome de Azarias. Este era profeta, filho de Oded. E a profecia do filho de Oded para Asa foi: ouvi-me, Asa, e todo Benjamim e Judá, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Porém, se vós o deixardes, o Senhor também vai deixar vocês. E a Bíblia vai dizer que Israel esteve por muito dia sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Meus irmãos, que coisa triste. Meus irmãos, que coisas, louvado seja Deus, lamentável. Israel, uma nação que tinha uma aliança com Deus, agora está sem o verdadeiro Deus, está sem líder para ensinar e está sem lei. Aleluia, tem muitas igrejas assim, já não tem mais a presença, já não tem mais sacerdote para ensinar, porque o sacerdote aposentou o cajado e ensina o que quer, e o povo agora está sem lei. Louvado seja Deus, porque o sacerdote encostou o cajado. Israel, Deus falou para Asa: o Senhor está convosco enquanto vós está com Ele. Não é diferente na nossa vida. Se eu e você estiver com Deus, Deus vai estar conosco. Mas se a gente sair da presença de Deus, Deus vai se afastar de nós. Se nós não tiver dado a mão com o Senhor, Deus ele vai também recolher a sua mão para conosco. E a Bíblia diz, irmão, que as cidades, as nações naqueles dias começou, louvado seja Deus, a se destruir uma contra as outras. Havia perturbação de sorte que ninguém entrava na cidade e ninguém saía. Olha que situação, uma situação de guerra, uma situação de perturbação, uma situação, louvado seja Deus, de aflição. E no versículo 7 a Bíblia vai dizer, aleluia, que a profecia veio para Asa dizendo: esforçai-vos, pois, as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu quero te dizer que a tua obra, a minha obra, o meu esforço, o teu esforço, o meu desempenho, o teu desempenho na obra de Deus, Deus está vendo. Por mais que às vezes o homem não vê, o homem não consiga enxergar isso, por mais que muitos te critica, por mais que, aleluia, se levanta contra a tua vida, ei, mas o céu te reconhece. Não queira ser reconhecido por homens, queira ser rejeitado pelos homens e reconhecido pelo céu. Quando aqueles que te pisam aqui na terra, o céu te levanta. Aquele que te despreza aqui, o céu te abraça lá. Mais vale ter o apoio do céu do que ter o apoio da terra. Mais vale ter a mão de Deus do que ter a mão do homem.
E a Bíblia diz que Asa se cobrou o ânimo do povo. Asa animou aquele povo. É necessário ter um líder, é necessário ter alguém na direção de Deus para animar o povo, para pedir o povo para tirar o pecado, tirar a abominação, tirar a sujeira, tirar as mazelas, tirar a bagagem e entrar no concerto de Deus. E a Bíblia vai dizer que muito das tribos ali de Benjamim, louvado seja Deus, de Simeão, passaram para o rei Asa, porque viu que Deus estava com o rei Asa. Olha que coisa linda. Muitos ali viu que Deus estava com o rei Asa, então preferiu seguir também o rei Asa. E qual é, louvado seja Deus, o erro de muitos hoje? Qual é, louvado seja Deus, muitos erros que muitos estão cometendo? Sabe que Deus está com a pessoa, sabe que Deus está no ministério, sabe que é Deus operando, sabe que é Deus dando livramento, sabe que Deus está com o líder e prefere seguir os falsos profetas. Sabe que Deus está na vida do homem de Deus, sabe que o homem de Deus tem uma vida séria, tem uma vida de compromisso, mas prefere seguir os falsos profetas, aonde libera o pecado, aonde libera o mundanismo. Mas Deus está dizendo: entra na minha aliança, ei, crede no Senhor e será salvo, crede nos meus profetas e prosperareis, crede nos meus profetas e vai ter prosperidade. Mas como é que você quer ter prosperidade crendo no falso profeta? Crendo no falso profeta. Louvado seja Deus que libera o pecado. E a Bíblia Sagrada vai dizer, no versículo chave que nós lemos, e eu vou ler para encerrar: e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E Deus nos chama nessa hora, neste momento. Eu não sei a partir de que hora você vai estar ouvindo esta mensagem, mas Deus está te chamando, terra. Deus está me chamando para entrar na aliança com Ele. Deus está me chamando porque Ele quer renovar a aliança que foi quebrada, a aliança que foi rachada, a aliança que foi esquecida. Deus está te chamando nesta hora. Cadê você que quer entrar na aliança com Deus? Cadê você que mesmo estando na aliança, estando na presença, você precisa renovar a tua aliança com Deus, você precisa renovar o conserto, aquele amor que você sentia, que eu sentia, que nós sentíamos, aquela presença forte nas madrugadas, aquelas lágrimas que chorávamos e muitas das vezes sem saber de onde estava vindo. Ali era o Espírito Santo nos convencendo do pecado, ali era o Espírito Santo nos aquebrantando e hoje não sentimos mais. Deus está nos chamando: ei, vem para a minha aliança, vem para o meu conserto, ei, para de sofrer, para de dar murro em ponta de faca. Estou te chamando para um relacionamento sério, estou te chamando para uma aliança perpétua, para um pacto. Não viola mais o pacto, não quebra mais a aliança. Estou eu te dando, aleluia, estou eu te dando mais uma oportunidade, estou eu te dando mais uma chance. Você é um sobrevivente, você é uma sobrevivente. Ei, você que quer fazer um conserto, você que quer entrar na aliança, digite aí: eu quero um conserto, eu quero entrar na aliança, eu quero voltar para o lar paterno. Fecha teus olhos, põe a tua mão no teu dedo esquerdo, em sinal de como se fosse uma aliança. Ainda que você seja casado ou casada em um matrimônio, põe as tuas mãos aí no teu dedo esquerdo, não é em cima da aliança não, segure a ponta do teu dedo esquerdo, em sinal de uma aliança espiritual. E eu vou orar agora pela tua vida, coloque a tua mão aí no teu dedo, segure a ponta do teu dedo esquerdo, fecha teus olhos e diga para Deus que você quebrou a aliança, e diga para Deus que você quer um conserto, que você quer uma nova chance, que você quer uma nova oportunidade. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra foi pregada. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra foi anunciada. Eis aí teu
povo. Se tiver alguém humilde, coração aquebrantado, querendo entrar no concerto, querendo entrar na aliança, Pai, alabaia, sodereclama, escute a minha voz agora por misericórdia. Eu sei, Pai, que não mereço, sei que quebrei a aliança muitas vezes, quebrei o concerto, mas eu quero consertar, Senhor, quero me arrepender dos meus pecados, quero me arrepender dos meus maus caminhos. Essa mensagem foi pregada para mim mesmo, eu preguei essa mensagem para mim mesmo, e se tiver alguém que pegou a sua parte, Senhor, alguém aqui também que quer entrar no concerto, quer entrar na aliança, Pai, que vem entrar no teu concerto, Pai, que vem entrar na tua aliança. O Senhor tem saudade de nós, e nós também temos saudade do Senhor. Perdoa nossos erros, nossos pecados, Pai. Toca agora neste ouvinte, toca agora neste ouvinte com um toque sobrenatural, Pai amado. Toca, 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 como um sinal de conserto, como um sinal de que o Senhor aprovou essa aliança. Toca, Jesus, toca, Espírito Santo, toca, toca neste ouvinte aí agora, em sinal de que o conserto foi válido, Senhor, foi aprovado, meu Pai, diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Eu te agradeço, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Receba aí esta palavra em nome de Jesus, e que o Senhor continue abençoando, multiplicando as bênçãos. Deus abençoe meu irmão Rafael por esta oportunidade, por esta confiança, e que o nome do Senhor seja glorificado neste canal e na tua vida. Amém. Que Deus abençoe a todos.